Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar principalmente de dois aspectos que são muito importantes no procedimento de análise de urina. Um deles é a coleta e o segundo é a análise da tira química. Então, hoje eu vou explicar para vocês como que funciona tanto a coleta quanto o processo de análise desse tipo de urina. E a gente chama essa urina de tipo 1. Então, o primeiro ponto em relação ao processo de coleta, para evitar contaminações, evitar que a amostra seja rejeitada, evitar que a amostra ela não seja utilizada para uma urocultura, é o procedimento de coleta e de conservação dessa urina. A primeira coisa que a gente faz antes do processo de coleta é a higiene do órgão com água e sabão neutro. Então, faz a higiene do órgão, depois a gente despreza o primeiro jato, que é o jato médio, e depois a gente coleta uma pequena porção, não precisa encher o frasco, e depois a gente tampa esse frasco imediatamente. Então, o processo mais importante dentro da coleta é a higienização do órgão genital, tanto do órgão genital masculino quanto do órgão genital feminino. Então, isso deve ser extremamente importante que você consiga orientar o paciente para que ele faça sempre uma antisepsia e higienização desse local para que evite contaminações cruzadas e essas contaminações possam desencadear algumas situações inconvenientes nas condutas médicas. Então, antes mesmo da gente fazer a análise da tira química da urina, a gente precisa primeiramente lembrar dos bons e velhos procedimentos analíticos. Então, primeiro passo, identificação do paciente, que pode ser pelo nome ou pelo código que aquele paciente possui, com a data e a hora da coleta. Então, aqui eu tenho um planejamento de como pode ser realizado a coleta e a identificação do paciente em relação ao laudo da urina. Outro ponto que é muito importante, que algumas situações são bem frustrantes em relação à questão do recipiente que a gente recebe dentro do laboratório. Primeiro ponto, o recipiente ele tem que ser fechado, ou seja, um recipiente que precisa estar limpo, seco e, acima de tudo, estéril, para que se evite contaminações ou que isso possa proporcionar algumas irregularidades na análise. Então, geralmente, esses recipientes que a gente utiliza são recipientes que vêm embalados, lacrados, que são passados por processo de esterilização. Então, sempre esses recipientes eles vão estar lacrados, eles vão estar fechados e eles vão estar com a esterilidade tranquila. Caso o paciente não porte desses procedimentos, vale ressaltar que aqueles recipientes que ele tem em casa não servem para coleta, porque ele geralmente tem algumas contaminações, dependendo do tipo de recipiente que o paciente utiliza, então eles não podem ser utilizados para a coleta da urina do tipo 1. Então, precisamos orientar que esses pacientes, eles não podem ter a coleta do exame de urina em um frasco que não seja apropriado ou que não seja adequado. Então, o outro ponto muito importante é sobre a limpeza da uretra. Então, a uretra é o canal por onde a gente passa esse ultrafiltrado, que é a urina, e necessariamente a gente precisa limpar, porque pode acontecer de ter uma colonização
Então a gente primeiro despreza esse primeiro jato, porque é uma forma da gente limpar e evitar que haja contaminações posteriores. Então, tanto o homem quanto a mulher, antes de fazer a coleta da amostra de urina do tipo 1, o paciente ele precisa desprezar esse primeiro jato, posteriormente interromper a micção, depois coletar parte dessa urina e desprezar o restante. E ele precisa ser extremamente rápido, porque ele precisa tampar esse frasco imediatamente, para que não aconteça nenhum tipo de processo de contaminação com essa urina. Geralmente, o volume adequado para uma análise de urina é de 20 a no máximo 30 ml, ou seja, é quase a metade do frasco que geralmente é vendido para que esses pacientes eles consigam entregar uma boa qualidade no resultado da análise. Após a coleta, o paciente tem no máximo de 1 a 2 horas para entregar esse material no laboratório. Após esse período, essa urina ela já vai começar a ter algumas modificações e alterações. E aí ela não vai servir para que a gente utilize esse material em específico dentro do laboratório. Quais são os tipos de urina que se pode ter dentro do laboratório? A urina da manhã, que é a primeira urina que fica armazenada, geralmente do processo que o paciente repousa, concentra os elementos sedimentares e ele consegue dar uma precisão maior sobre o tipo de situação que aquele paciente passa. Então, como que precisa ser preparada essa urina, que é a primeira urina da manhã? A gente precisa higienizar o órgão genital, tanto masculino quanto feminino, o desprezo do primeiro jato para limpeza correta da uretra e posteriormente coletar 20 a 30 ml do jato médio e o restante vai ser desprezado. E essa amostra ela precisa chegar ao laboratório com até 2 horas após a coleta. E essa urina é a urina ideal para o processo de urocultura, que é onde a gente vai avaliar se aquele paciente ele tem uma infecção no trato urinário. A outra urina que a gente tem, que é a segunda da manhã, ela geralmente é conhecida como urina do tipo 1. Então, a gente faz o desprezo, coleta o jato, só que nesse caso não há necessidade da higienização. E essa amostra também precisa ser encaminhada para o laboratório com até 2 horas após a micção. Então, essa urina da segunda da manhã, ela já não é mais indicada para urocultura. Ela é apenas para avaliação da sedimentoscopia, ou seja, avaliação dos elementos que se encontram com normalidade ou anormalidade naquele sistema do trato urinário. Temos também a urina de amostra aleatória, também considerada como urina do tipo 1. Ela é uma urina que a gente faz a coleta mediante a qualquer horário e essa coleta geralmente é feita nos hospitais ou nas unidades de pronto atendimento. Então é uma quantidade que a gente coleta dessa urina, são de 20 a 30 ml também, e a partir do momento que essa urina for coletada, ela precisa ser encaminhada ao laboratório com prazo máximo de até 2 horas após a micção. Um ponto muito importante sobre essa análise de urina aleatória, que a gente precisa reter com no mínimo 4 horas a urina dentro da bexiga.
para que a gente consiga concentrar elementos do sedimento urinário necessários para avaliação ou investigação da saúde daquele paciente. Caso o paciente faça a micção fora desse prazo, pode ser que a gente não consiga avaliar os elementos que podem estar por trás do processo ao qual ele tem ou sente uma enfermidade. Porque se a gente não respeita esse tempo, não dá para se ter uma ideia de como está a saúde desse devido paciente. Então é interessante a orientação de um prazo de 4 horas de retenção para posteriormente a realização da análise. Mas geralmente, como é uma amostra aleatória, geralmente o paciente ele não fica todo esse tempo sem urinar. Então ela acaba chegando com um tempo bem antes ao laboratório da retenção de 4 horas. Quando a gente pensa em crianças ou nos idosos, a gente tem sacos coletores especiais. Esse saco, ele geralmente é de polipropileno, geralmente ele tem uma característica translúcida e ele tem um adesivo hipoalergênico. Então a gente consegue fixar no órgão genital sem extravio da urina e a gente conseguir coletar material suficiente para avaliação aí desse paciente. Geralmente esse frasco coletor ele precisa ser trocado com no mínimo 1 hora, caso a criança ela não faça a micção. Então a cada hora o coletor estéril de polipropileno ele tem que ser renovado. Outro tipo de amostra de urina que a gente tem é a amostra de urina da ponta do catéter. Geralmente é uma coleta que o enfermeiro ou o médico fazem para que a gente consiga avaliar como está a saúde daquele paciente. Temos também a amostra de urina que pode vir proveniente de uma sonda, porém essa urina, por o fato dela ter uma quantidade maior de período de armazenamento, ela é a urina que a gente mais tem chance de extravios a erro. Por quê? Porque geralmente há um tempo mínimo e um tempo máximo que essa urina pode ficar ali armazenada. Quando a gente pensa na coleta desse tipo de urina, ela tem que ser a primeira urina que o paciente coleta em relação à micção. Então, o paciente fez a micção, preencheu os primeiros volumes da sonda, essa amostra já deve ser coletada. Caso isso não aconteça, a sonda tem que permanecer fechada por no mínimo um prazo entre 1 e 2 horas, fazer asepsia e coletar de forma estéril a urina que está presente nesse saco. Ou seja, a gente não pode coletar várias vezes da mesma sonda. É apenas uma única vez que se deve coletar. Por quê? Quanto mais tempo a urina estiver armazenada, maior a chance dos erros. Que fatores levam à rejeição das amostras? Volumes menores que 10 ml, coleta de forma inapropriada, principalmente coletas vindas de sonda, amostras contaminadas, geralmente com material fecal, propício às crianças por falta de troca do saco estéril que fica lá na criança, e amostras refrigeradas. Geralmente o que vai acontecer com uma amostra refrigerada? Vai acontecer a precipitação dos materiais salinos e aí eu vou ter uma precipitação do urato amorfo. Então essa amostra ela não vai ter significância
para que eu consiga avaliar os elementos ali que estão no sedimento daquela urina. Geralmente, existem algumas técnicas que a gente utiliza para fazer a avaliação desse material sedimentar. Esse material, geralmente, ele é avaliado por microscopia. Existem algumas variabilidades em relação às microscopias. Eu tenho a microscopia de campo claro, de contraste de fase e de luz polarizada. Geralmente, a mais utilizada é a microscopia eletrônica de campo claro, onde a gente tem uma avaliação dos formatos, das estruturas encontradas e correlações clínicas. Em alguns casos mais específicos, como por exemplo, doenças glomerulares relacionadas à alteração na forma das hemácias, eu preciso de um microscópio um pouco mais potente, então eu preciso avaliar na microscopia eletrônica de luz polarizada. Aí sim eu vou avaliar disfunções eritrocitárias que estão relacionadas com doenças glomerulares. Então, existem algumas etapas que são analisadas no sumário da urina ou no tipo de exame de urina. Então, o exame de urina ele é conhecido como sumário. E aí eu tenho as seguintes avaliações. Avaliação física, que é cor, odor, que hoje não tem mais utilização, e volume. Dentro da análise química, eu tenho pH, densidade, hemoglobina livre, corpos cetônicos, proteínas, esteatases leucocitárias, glicose, nitrito, entre outros elementos. Além disso, apesar de eu fazer a tira química, que é a tira reativa, em algumas situações é necessário a confirmação real daquela presença de tais substâncias, principalmente elevação de proteína, nitrito, urobilinogênio. Então são algumas situações que eu preciso de confirmação de outros testes químicos além da tira reativa, para que eu coloque realmente se há ou não esse tipo de alteração. Outro ponto muito importante dentro do sumário da urina será o exame microscópico, que a gente dá o nome de análise sedimentar. Nessa análise sedimentar, eu vou avaliar presença de leucócito, hemácias, células epiteliais, muco, microbiota, presença de leveduras e os elementos anormais da urina, como cristais, cilindros, alguns parasitas como Trichomonas vaginalis, micro-organismos como Gardnerella vaginalis, alterações em algumas funcionalidades das células, como por exemplo glitter cells, que são as células brilhantes, e outros elementos anormais que podem estar presentes na urina, que vão ter significado clínico, e o médico talvez precisa dessas correlações. Então, falando agora do sumário de urina, a parte química e física, a gente avalia algumas situações. A cor é a tonalidade que aquela urina vai possuir. Então, em função de alguns elementos que a gente encontra na urina, a urina ela vai ter uma tonalidade amarelada. Essa tonalidade amarelada vai trazer ao laboratório as seguintes denominações ou seguintes padrões de tonalidade. Eu posso ter um amarelo citrino, um amarelo claro, um amarelo escuro e o amarelo âmbar. Então são 4 classificações padrões de cores. São cores que realmente significam processos que o paciente possui a saúde do trato urinário
íntegra. Porém, há outras tonalidades que interferem e aí a gente precisa de cautela para realmente avaliar como está a tonalidade daquela urina. E uma coisa muito importante sobre as urinas que possuem coloração é que a gente não deve realizar o teste da tira química. Porque o teste da tira química ele é muito visual, ou seja, as almofadas em contato com corantes ou em contato com algumas substâncias de urinas anormais, que possuem cores anormais, elas vão ter uma característica muito descompensatória que vai trazer um processo ou um prejuízo para esse tipo de sistema. Então, a gente precisa ter uma ideia de quais são essas cores e geralmente quando essas cores estão presentes, a gente não realiza a tira química na urina. Então, urina do tipo urina de uma cor preta, urina roxa, urina azul, urina verde, urina vermelha e urina laranja. Então a gente precisa ter uma ideia do que cada significado de cada uma dessas cores representa para o sumário de urina. Ou seja, são cores que não estão presentes, ou seja, são cores anormais. Aspecto da urina vai mostrar se a urina ela tem um aspecto de limpidez ou um aspecto de turbidez. O que isso significa? Significa que a urina pode estar transparente ou não. Quais são esses aspectos? Aspecto de limpidez, aspecto de ligeiramente turva e aspecto de turva. Ou seja, a primeira imagem mostra uma urina limpa, uma urina ligeiramente turva e uma urina turva. Ou seja, a gente vai perdendo a maneira como a gente consegue visualizar aquela urina. Então ela fica, não é mais translúcida, ela vai perdendo, ela começa a se tornar opaca. Quando mais turva a urina é, mais opaca ela vai ser. E o que pode turvar a urina? O que pode fazer com que essa urina perca essa translucidez ou essa transparência? Leucócitos, hemácias, células epiteliais, bactérias, sêmen, mucoproteínas, cristais, entre outros elementos que podem trazer esse aspecto de perda da transparência daquela urina. Então, quanto maior a presença desses elementos, mais turva a urina vai ser. Então, quando a gente for avaliar essa questão da turbidez, a gente precisa avaliar se essa urina ela possui ou não a presença significativa e maciça de tais estruturas. Quando a gente pensa no odor da urina, ele é um odor que hoje não contribui mais para as relações clínicas. Então, ele não tem muito uma questão importante no laudo. Então, hoje, por biossegurança, a gente não tem mais a utilização desse tipo de aspecto. Então, é provável que esse aspecto ele será retirado do laudo, que é o sumário da urina. Já quando eu parto para a parte química da urina, eu vou ter algumas estruturas que podem ser químicas, que podem ser celulares, que vão interferir em alguns aspectos e elas vão trazer correlações de quais doenças aquele paciente possui. Então, a análise química ela vai ser utilizada para que a gente consiga avaliar qual a real condição daquele paciente. E isso vai facilitar o que a gente pode encontrar ou não naquele sedimento urinário. Então, uma tira de urina ela vem geralmente com
com 10 parâmetros, tem tiras que podem vir até mais parâmetros, e a gente acaba utilizando esses parâmetros para a avaliação do material que a gente precisa correlacionar na análise sedimentoscópica. Como que a gente utiliza a tira reativa? A gente mergulha ela de forma completa e rápida na amostra de urina, não centrifugada, pessoal. E em seguida a gente remove o excesso de urina. E aí, o que a gente faz? Pega a tira reativa e a gente vai fazer o quê? A análise se ela possui aspecto negativo, traços ou aspectos positivos de tal aspecto que a gente está avaliando. Positivo. Então, vamos começar a falar. O pH, ele depende muito do pH sanguíneo. Geralmente, o pH da urina, ele está geralmente entre 5 e 6. Ele está relativamente relacionado ao equilíbrio ácido-base que o paciente possui. Então, pessoal que tem diabetes, é muito importante fazer o sumário de urina para avaliar o pH da urina, para que a gente tenha uma ideia ou uma proporcionalidade de como está os aspectos de diabetes. Está relacionado à função renal, então, a integridade do nosso sistema do trato urinário, a dieta do paciente, a utilização de medicamentos, se tem ou não a presença de infecção bacteriana, entre outros fatores. Então, o paciente ele vai ter uma ideia do que pode ou não estar relacionado com aquele tipo de doença ou aquele sintoma que ele está sentindo. Então, como que a gente pode utilizar para avaliar o pH da urina? A gente pode utilizar a tira reativa ou um pH-gâmetro. Geralmente, dentro dos laboratórios de análises clínicas, é mais comum a tira reativa, porque ela é uma tira multiparâmetros. O pH-gâmetro é um equipamento que eu consigo avaliar somente o pH ali daquela amostra biológica. A almofada que eu possuo na tira reativa, ela é uma mistura de dois indicadores, o vermelho de metila e o azul de bromotimol. O que isso significa? Que eu tenho uma faixa de pH de 4 até quase 9. Então eu consigo avaliar qual a real condição daquele paciente. Então, geralmente, a gente avalia o pH na tira reativa de 5 até 9. Então, esses valores mais alcalinos, eles são raríssimos de acontecerem, mas eu acredito que não é muito comum de se encontrar. A não ser, claro, que o paciente ele esteja com problemas de descontrole do equilíbrio ácido-base que ele possui no sistema sanguíneo. Outro aspecto muito importante é utilizado aí para pessoas que têm diabetes mellitus, é um parâmetro muito importante, e a glicose ela é um interpretador do glomérulo, ou seja, a extensão aonde acontece a filtração, ou seja, a glicose é um material extremamente essencial, então ela tem que ser filtrada e reabsorvida. Então é a glicose que faz uma pré-avaliação de como está a situação de filtração e a situação de reabsorção. Por quê? É um elemento extremamente essencial para as nossas células. Então a glicose é utilizada como
combustível. Então, a presença desse tipo de molécula na urina é conhecido como glicosúria, ou seja, um aumento exacerbado dessa concentração de glicose. Então, é um aspecto que a gente não encontra com muita facilidade, a não ser que o paciente ele tenha uma lesão no glomérulo ou ele seja portador da enfermidade conhecida como diabetes mellitus. E como que a gente vai avaliar lá na tira reativa o que vai acontecer com a glicose? A glicose ela vai passar por um processo de reação que é conhecido como oxidação. Então ela vai ser oxidada pela glicose oxidase e ela vai ser originado um outro composto chamado de ácido glucônico e peróxido de hidrogênio, que vai reagir com iodeto de potássio na presença de peroxidase, e isso vai levar o quê? A uma variação da coloração da almofada, que pode sair de verde a marrom. Isso significa que o quê? Que há um excesso de glicose sendo eliminada no processo de filtração da urina. Então a urina está sendo filtrada, a glicose está sendo filtrada, porém ela não está sendo reabsorvida. E isso traz uma série de inconvenientes, porque a gente já começa com as lesões glomerulares. Então, olha o que vai acontecer. A glicose, ela é um elemento essencial. Então, ela vai ser filtrada e posteriormente ela vai ser reabsorvida. Isso significa que a glicose, ela passa pelo glomérulo e ela é reabsorvida aonde? Lá nos túbulos proximais. E aí, se ela não for reabsorvida, significa que o transportador, que é o S-GLUT2, ele tem uma característica um pouco prejudicada, porque esse transportador ele pode estar o que? Sobrecarregado. E aí, ao invés da urina ser reabsorvida, ela vai ser o que? Excretada. E aí a gente já começa a ter aí uma perda significativa dessa molécula que é tão importante. Em outro caso, o que pode acontecer? A gente pode ter um falso negativo em relação à presença de glicose quando a gente tem uma infecção urinária. Por quê? Porque essa infecção urinária ela pode mascarar a quantidade de glicose que está sendo excretada. Por quê? As bactérias elas vão consumir. Então a gente sempre tem que olhar para o paciente de uma maneira ampla. Por quê? Se o paciente ele é portador de diabetes mellitus e ele tem uma glicose normal na filtração e na reabsorção, significa que algo está errado com aquele paciente. Porque a infecção urinária vai utilizar a glicose para o desenvolvimento e população das bactérias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses aspectos e sempre lembrar das correlações clínicas. Os corpos cetônicos, eles vão estar relacionados a um processo chamado de cetonúria. O que isso significa? Significa que há um desequilíbrio
no metabolismo entre os ácidos graxos, que são as gorduras, e os carboidratos, que no caso a glicose. Então, nosso organismo ele vai começar a queimar os ácidos graxos como fonte energética, produzindo um excesso de corpos cetônicos, e isso vai mostrar que há um desequilíbrio no metabolismo dos carboidratos. Então, geralmente, essa condição fisiológica vai acontecer principalmente para aqueles pacientes que possuem diabetes mellitus ou do tipo 1 ou do tipo 2. Outro ponto que a gente pode avaliar em relação à produção excessiva desses corpos cetônicos é a dieta ou o jejum prolongado que esse paciente passa. Porém, os corpos cetônicos eles são utilizados para que a gente avalie quadros em que o paciente ele passa por um quadro chamado de cetoacidose diabética. É onde eu tenho um consumo gigante de ácidos graxos e um baixo metabolismo de carboidratos. Então eu preciso avaliar a condição da produção desses corpos cetônicos em relação a algumas doenças, como por exemplo, pode acontecer da produção desses corpos cetônicos em febres, doenças agudas, hipertiroidismo, gravidez, amamentação. Então são algumas condições que vai acontecer da liberação desse excesso de corpos cetônicos aí na nossa corrente sanguínea, que vai acabar na excreção da urina. Geralmente, esse tipo de análise na tira reativa vai utilizar o que? A reação com nitroprussiato de sódio mais o ácido acetoacético, que vai acontecer o que? Reage com acetona, e aí a gente vai ter uma variação da tonalidade de rosa claro a uma tonalidade roxa. O resultado dos corpos cetônicos, eles são indicados em cruzes, onde eu tenho traços até aumentado. Então eu posso colocar o que? Positivo, positivo 2 vezes, positivo 3 vezes, positivo 4 vezes. Isso vai indicar a concentração que esses corpos cetônicos estão na eliminação referente à urina. Outro ponto muito importante são as proteínas. Lembrem-se de uma coisa: o nosso agente filtrante, que é o glomérulo, ele não aceita com que as proteínas elas sejam o quê? Filtradas, para que depois elas possam ser o quê? Reabsorvidas. Então existe uma tensão entre as proteínas e a barreira, que é o glomérulo. Então o que vai acontecer? O glomérulo ele não permite que essas proteínas elas sejam o quê? Perdidas. Então, o indicativo da presença de proteínas na urina, juntamente com o aparecimento de cilindros na urina, que é no sedimento urinário que a gente faz a microscopia, isso indica que há problemas na filtração glomerular daquele paciente. Então a gente tem um dano no glomérulo. Então a gente precisa avaliar isso com uma certa cautela, e isso vai indicar principalmente para o médico que aquele paciente ele tem uma lesão renal, e isso vai ter que ser avaliado com maior ou com menor rigor em relação aí o que o médico precisa avaliar. Porém, existe um exame confirmativo. Então, além de eu fazer essas proteínas na tira reativa,
existe uma confirmação, precisa de uma reação confirmatória para esse tipo de avaliação. Existe uma quantidade que a gente pode perder de proteína ao longo do dia, que está mais ou menos relacionada aí a uma quantidade menor que 30 miligramas por decilitro. Então, o extravio maior da concentração dessas proteínas pode estar indicando algum quadro clínico que precise ser reavaliado. Outra coisa que pode estar levando a esse aumento, além dessa lesão no rim, pode estar relacionado a processos inflamatórios ou a processos infecciosos. E aí vai acontecer uma liberação de proteínas na urina. Então, isso precisa ficar muito bem elucidado no sumário da urina para que o médico ele consiga propor um tratamento mais relacionado ao tipo de patologia que aquele paciente está sofrendo ali naquele momento. Outra presença que a gente pode avaliar na urina do tipo 1 é a presença da hemoglobina, que também está associada principalmente ao processo de hematúria. Então, essa hematúria está significando um processo de quê? De lesão renal. E isso pode estar relacionado a processos inflamatórios, processos infecciosos ou neoplasias. Geralmente, o que a gente detecta a respeito de sangue na urina é um dos componentes que fazem a constituição da hemácia. Então a gente vai fazer o que? A detecção da hemoglobina, que é o que? Uma parte da hemácia, ou seja, o grupo M que foi identificado. Então, aquela hematúria é uma forma de mostrar que o que? Que a hemácia ela está sendo rompida e sendo liberado o seu conteúdo interno, que é o grupamento M. Então, o médico ele precisa realmente avaliar o que é esse aumento da hemoglobina, conhecido como processo de hematúria, aí relacionado à patologia do paciente. Então, uma coisa que vocês podem visualizar aí na figura, que eu tenho um aumento, uma urina normal e um aumento generalizado da presença de hemácias que podem estar íntegras ou hemácias que podem estar passando por um processo de hemólise, e isso vai mostrar o que? Colorações completamente diferentes, ou seja, quanto mais intenso é a coloração ou diferenciação da cor em relação à normalidade, maior é o grau em que essa pessoa está passando por esse processo de hematúria. Em relação a outra proteína, que no caso a mioglobina, ela já vai ser um quadro um pouco mais diferente, ou seja, ela é um quadro mais grave. Por quê? A mioglobina é conhecida como um pigmento que, quando oxidado na urina, gera o que a gente chama de urina preta. E essa urina preta, ela geralmente vai estar sendo associada a um caso que a gente chama de rabdomiólise. O que é isso? O paciente está sofrendo
graves danos dentro do seu organismo. E isso vai fazer com que o quê? Ele comece a degradar diversas parcelas de proteína do seu organismo e vai acontecendo a liberação dessa mioglobina. E aí a urina ela fica uma coloração diferente, então ela fica numa coloração preta. Geralmente a urina, o sangue na urina, ele é detectado por um agente, que esse agente ele vai promover uma mudança no pigmento. Então, geralmente a gente vai avaliar as seguintes questões: pontos verde azulados ou manchas, ou um aspecto fortemente azulado. Então, isso vai indicar que nessas manchas eu possuo hemácias íntegras, e nas colorações mais intensas significa que existe hemoglobina livre. Então tem uma diferenciação. Em um aspecto onde tem somente as manchinhas, eu já tenho hemácias íntegras, e na outra condição eu não tenho as hemácias íntegras, eu já tenho conteúdo liberado. Os leucócitos, eles vão ser relacionados aos processos inflamatórios ou aos processos infecciosos. Porque essa célula é responsável pelo quê? Pela avaliação de como nós estamos nos sentindo. Ou seja, são células que promovem a defesa do nosso organismo. Geralmente os leucócitos são identificados através da enzima estearase leucocitária. E o que vai acontecer? A gente vai ter uma reação, e quanto mais arroxeado fica essa almofada, mais ou maior é a quantidade de leucócitos que eu possuo aí nessa amostra de urina. O nitrito, ele é um tipo de parâmetro que é especial ou especialista na indicação de infecções bacterianas, ou seja, geralmente são relacionados à presença de micro-organismos gram-negativos que vão fazer a conversão do nitrato presente na urina em nitrito. E isso vai fazer com que a almofada presente na tira reativa ela saia de uma coloração branca para uma coloração rosa. A presença do nitrito em casos negativos não significa que aquele paciente ele não possua infecção no trato urinário. A única indicação é que o paciente ele não possui quantidades significativas de nitrato para ser convertido a nitrito, ou a bactéria ela não consegue fazer essa transformação. Geralmente a presença de nitrito é interessante que aquele paciente ele seja encaminhado para que realize-se um teste de urocultura, para que o quê? Para que a gente consiga avaliar qual é o tipo de micro-organismo e qual é o antibiótico essencial para que aquele micro-organismo seja eliminado da infecção do trato urinário. E agora a gente vai exercitar, e eu quero que vocês exercitem e façam a seguinte atividade para mim. Avaliar aí essas tiras reativas que eu deixei aí para vocês, em função aí da nossa leitura do nosso código, e eu gostaria que vocês avaliassem aí e me falassem quais são os aspectos que a gente encontra nessa urina e quais são os aspectos que tem em cada uma delas. Se a gente tem aspectos que precisam
ser preocupantes ou se são aspectos que não precisam ser preocupantes. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de sumário de urina e eu aguardo vocês aí para a nossa próxima aula.